Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Com muita alegria, mais uma vez, recebendo aqui a nossa presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos do Brasil, doutora Rivana Ricarte, que nos enche muito de orgulho em estar nos representando no Brasil e fora do país também, um trabalho extremamente intenso, né, na atuação junto à associação do Bloc, né, também da Defensoria Interamericana. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, Ivana, que está nessa correria hoje aí, que vai estar em Curitiba, que hoje, mais tarde, vai haver a posse de mais colegas defensores públicos aí no Paraná, mas você, mesmo com a sua agenda lotada, não deixou de atender um pedido nosso, e para nós é motivo de muita alegria e honra tê-la aqui conosco mais uma vez, para falar sobre um tema que é tão importante e essencial para a Defensoria Pública, que é revisitar a sua história, né? Fazer com que a gente analise toda a trajetória desses 18 anos de autonomia da Defensoria Pública, que é feita com muita luta, diariamente, né? Nada é vinda para a Defensoria de uma forma voluntária, sempre com muita disposição dos seus membros, através das associações e também do CONDEG, enfim. Mas é importante esse seu olhar de transmitir para nós, associados, né, o que é que a ANADEP tem enxergado durante esses 18 anos de autonomia da Defensoria Pública. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a sua participação, Rivana, espero encontrá-la em breve, parabenizá-la pela reeleição, né, a posse, agora início de fevereiro, na diretoria, boa sorte, você nos apresenta muito bem, né, por ser nordestina, né, também tem essa força, né, ser defensora pública do Acre, que está cedida para o Brasil todo, né? Então, muito obrigado mais uma vez, e agora é com você aí para os colegas absorverem o máximo de conhecimento nesse período que você vai nos brindar com a sua palestra. Obrigada, Clériston. Queria, inicialmente, antes de você entrar em trânsito aí até ir para a Defensoria, né, assim, parabenizar todo esse período que você está na condução da SDEP, né, assim, a gente sabe como é importante acompanhar os colegas que ingressam e aqueles que estão na carreira, né, porque a capacitação é necessária ser contínua, né, no nosso trabalho. O concurso público, ou o ingresso através do concurso público, a posse, né, é uma etapa, né? Assim, a etapa mais difícil começa a partir da posse, né? A maior necessidade de estudo e aprofundamento se dá a partir da posse. Então, a escola da Defensoria Pública da Bahia é muito consciente disso, né? Assim, é uma escola que eu admiro muito, né? Desde a primeira vez que fui convidada, e ali ainda já era, né? Na sua gestão, mas enquanto defensor geral, Firmiane era a diretora da escola na época, uma pessoa que eu nutro uma admiração infinita, né, assim, por ela, pelo aprendizado, aprendo muito com Firmiane. Então, eu queria parabenizar você por essa gestão e por me possibilitar sempre, né, ter esse espaço, que eu digo que é um espaço muito generoso que você faz, né, assim, é com muita generosidade que você me convida, porque não tem nada que eu vá falar aqui que você não vá falar muito melhor do que eu, né, assim, pela experiência toda, e dessa vivência. Temos mais ou menos o mesmo tempo aí de Defensoria Pública, acompanhamos muitos os mesmos perrengues, né? Assim, mas, enfim, a Defensoria Pública da Bahia acho que deve muito ao trabalho da escola, e eu sei o quanto vocês, antes mesmo, né, de ser diretor da escola, sempre teve essa consciência da importância disso, né? E falar para jovens empossados, né, novas defensoras e defensores que optaram, né, pela defensoria e que estão hoje aí, alguns que eu sei, né, uma pelo menos eu já conheço, que era de outro estado e que toma posse
tomou posse, né, na Bahia, e está aí, muito provavelmente, entre os colegas que estão na sala. É ruim não estar aí, ou não poder ver cada um de vocês, mas é sempre renovador falar em novos ingressos de defensoras e defensores públicos, tal qual vai ser renovador aqui hoje em Curitiba, né, uma carreira aqui ainda bem menor do que a carreira na Bahia, né, aqui hoje, em Curitiba só tem 107, hoje vão tomar posse 40, então quase uma renovação de 50% da carreira, né, isso já aconteceu aí na Bahia e com muita luta vem acontecendo essa expansão. E esse movimento todo, né, e aí focando muito na Bahia, desde o movimento lá, mais defensores públicos na Bahia, em 2017, como começou, isso dá, né, uma força muito grande à instituição, é uma renovação para quem está dentro, né, ou seja, para quem já está e recebe esse sangue novo, mas também para aqueles que estão ingressando, ter muito consciência de que instituição que a gente está entrando, né? E aí o que o Clériston pede, né, para falar sobre esses 18 anos de autonomia, os riscos e desafios, eu digo que é um risco muito grande falar sobre isso, porque tem tanta coisa para ser falada e acaba que quem fala sobre tudo não fala sobre nada, né? Então é preciso a gente tentar otimizar aqui no tempo para provocar um pouco, né, cada um dos colegas que estão aí acompanhando, que ingressaram, provocar a entrarem, né, com o direito, os dois pés nessa instituição, com muita vontade, né, de serem e ocuparem a Defensoria Pública da Bahia, né, dos sonhos que tinham na época de estudo se tornem realidade através do trabalho, né, de cada um. Então, de fato, é um desafio muito grande a gente falar sobre os desafios da Defensoria Pública e os riscos, né, que a nossa instituição passa, e não é porque há um novo governo que a gente não tem que encarar esses desafios. É claro que a gente encara com mais esperança a partir das mudanças, né, que aconteceram, né, a partir do 1º de janeiro, mas os desafios são enormes para a Defensoria Pública, né? Agora, o que eu sempre digo também, né, que a Defensoria Pública é forjada nesse desafio e a gente tem que estar preparada para ele, né? Assim, ali, quando a Constituição cria a Defensoria Pública, cria uma instituição que eu costumo dizer é a mais revolucionária do sistema de justiça, é a mais revolucionária no âmbito mundial. Eu não disso não é falar grande, é falar sobre a Defensoria Pública no Brasil, mas porque não há instituição tal qual a Defensoria Pública, forjada igual como a Defensoria Pública aqui no Brasil, com toda a incumbência, toda essa amplitude de consciência, né? Então, muito embora a gente tenha um modelo que é, enfim, sonhado por muitos, não é o uníssono, né? No país não, desculpa, no mundo como um todo, né? A gente tem colega fora que estuda e vê, a gente não tem uma instituição assim igual, e por isso a gente precisa cuidar muito bem dessa nossa instituição para fazê-la, né, essa Defensoria Pública forte. Eu preparei aqui um roteirinho de slides, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês para ver se vocês estão conseguindo enxergar, tá aí? Acho que sim, que alguém levantou, então... Estamos ouvindo. Pronto. Estamos ouvindo e vendo. Tá, ótimo. Eu queria que estivesse vendo mesmo. Então, que bom. Então, deixa eu posicionar aqui. Então, eu queria partir com base de três perguntas, né, para a gente tentar otimizar aqui o tempo de fala, né? Por quê e para quem, né, a gente precisa falar em desafio na Defensoria Pública? Qual é o papel dessa instituição nessa sociedade pós-moderna, né, que a gente vive, e o que quer dizer isso que a gente sempre fala, propaga? Vocês certamente nas provas orais falaram sobre isso, né, que é a instituição responsável por promover direitos humanos e tudo mais, né? Então, assim, o que é que isso tudo quer dizer de fato, né? Então, que instituição é essa que a gente está falando no Brasil? E que instituição é essa que é modelo para outras defensorias públicas na América? A nossa instituição é modelo para as defensorias públicas na América, e é
ponto de estudo, muitas vezes, né, em cursos, quando a gente escuta falar dos colegas, como eu estava dizendo, fora, né, na Europa e tudo, sobre que instituição é essa, né? Passando muito rápido, né, ou seja, nessa evolução constitucional, essa evolução legislativa, e falar de algumas coisas especificamente, né, dessa formação da Defensoria Pública, de maneira muito rápida, a gente sabe que a nossa instituição ela é criada, né, nesse formato constitucional, com a Constituição de 88, embora já houvesse modelo de Defensoria Pública anterior da Constituição de 88, né, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas, né, enfim, já havia ali algum modelo, mas a gente tem na Constituição de 88 esse nascimento dessa Defensoria Pública, né, prevendo ali como uma instituição essencial para a defesa das pessoas em situações de vulnerabilidade. E aí a gente vem, a partir da Constituição, muito trabalho de muitos defensores que vieram antes de nós aqui, para que a gente, enfim, expandisse o que é isso que a Constituição estava criando e que instituição estávamos trabalhando para criar. Então, a gente tem, em 94, a nossa primeira, né, a nossa lei orgânica, organizando, então, aí a Defensoria, prevendo essas normas gerais. Em 2004, que é esse marco, então, desses nossos 18 anos, né, como a provocação da SDEP, que é essa nossa autonomia administrativa da Defensoria Pública, esse é um marco fundamental, é o marco que dá ao gestor da Defensoria Pública essa possibilidade de elaborar sua proposta orçamentária e, assim, então, prever como a Defensoria deve crescer em cada um desses estados, né? E muito embora, e aí eu já toco num primeiro desafio, a gente vai ver isso desde 2004, constitucionalmente falando, não raras vezes as defensorias, né, em diversos estados, sofrem ataque a essa autonomia administrativa, né? Sofrem ataque em que sentido? Não raras vezes haver pedido, né, seja do Ministério Público, enfim, do Poder Executivo, de que se crie núcleo ali ou, né, naquele outro lugar, né, ultrapassando ou ferindo a autonomia do gestor da Defensoria Pública para planejar esse crescimento, né? E aí isso acaba gerando a necessidade, muitas vezes, enquanto Associação Nacional, a gente ter que ingressar com ações ou acompanhar ações, né, assim, que são propostas contra a Defensoria Pública, e que levam a que a gente tenha que defender o que está ali previsto na Constituição, a nossa autonomia administrativa. Agora, há pouco, final de ano, a gente teve 2 discussões sobre isso, uma sobre uma comarca no Ceará, né, que a gente diz que é a ação de Jati, né, a gente tem mania, né, de se apelidar as ações, então a ação de Jati, que queria, então, uma ação muito antiga, mas que determinava que tivesse defensoria ali na comarca de Jati, a organização da Defensoria Pública do Ceará, não tinha um defensor, um núcleo próprio ali de Jati, né? Então, aquelas coisas que quem está ingressando agora na Defensoria Pública ainda vai passar por isso, né? Assim, porque, infelizmente, é uma luta constante, diária. A outra é da própria Defensoria de Santa Catarina, que a gente sabe que é uma defensoria que, embora já há alguns anos aí implementada, é sempre uma dificuldade muito grande, é um estado muito difícil, né? Foi muito difícil a implementação da Defensoria em Santa Catarina e continua sendo, né? Então, uma ADI também, em que, ao final, o relator, o ministro Gilmar Mendes, dá um voto que é muito importante para a reafirmação dessa autonomia da nossa instituição. Depois da emenda constitucional 45, uma outra modificação que é muito importante nesse desenvolvimento da nossa instituição é a Lei Complementar 132, porque eu digo que ela dá um giro copérnico no que é a Defensoria Pública quando ela passa a prever a nossa atuação coletiva. Então, coloca, de fato, a figura da defensora do defensor público como esse agente de transformação social, ou seja, a Defensoria Pública deixa de ser vou falar assim, não pejorativamente com escritório de advocacia, mas só para exemplificar, deixa de ser um simples espaço para atendimento de ação individual. A ação individual continua sendo uma base de muitíssima importância para os nossos assistidos, mas há uma ampliação
da nossa atuação, para que a Defensoria passe a atuar visando essa construção de políticas públicas no Estado. Então, olhando para o macro, olhando para situações de meio ambiente, de consumidor, da própria execução penal, de uma maneira mais ampla, e com isso, dando mais impacto e se fazendo, assim, uma instituição com mais visibilidade dentro da sociedade. E isso é muito importante, essa atuação. Também, a partir da Lei Complementar 132, é o que a gente teve um outro aspecto que é muito fundamental para o nosso desenvolvimento, que são, né, aqui a criação, a previsão das ouvidorias externas, né? Embora ainda hoje nem todos os estados tenham ouvidoria, vocês podem ver aí os estados que foram ouvidorias já criadas, né? A Bahia ali, um dos primeiros, o Acre ali, né? Com muito orgulho eu tenho de dizer isso também, ali dos primeiros. São Paulo anterior, porque o projeto da ouvidoria nasce com a lei da Defensoria em São Paulo, né? Então, a Defensoria em São Paulo nasce em 2006. Então, logo depois disso, as primeiras já foram Bahia e Acre, né? E aí os outros estados aí se seguindo, alguns hoje em processo de, né? A própria Defensoria da União não tem ouvidoria ainda está em processo, então, e aí você vê a Lei Complementar de 132 de 2009, ou seja, a gente já está há 10 anos, né, mais de 10 anos aí, enfrentando esse desafio, porque é um desafio para a Defensoria a implementação da ouvidoria externa, né? E a gente precisa encarar esse desafio como um desafio necessário para que a Defensoria não perca o norte do que ela foi criada, né? Do para que a Defensoria existe. Depois disso, o marco que todo mundo sempre fala, e é um marco fundamental do desenvolvimento da Defensoria, a Emenda Constitucional 80 de 2014, desculpa, né? Que traz os princípios institucionais da Defensoria Pública, que traz a nossa simetria com as outras instituições do sistema de justiça, Ministério Público e Judiciário, né? E que prevê essa obrigação de expansão da Defensoria Pública. Veja que, de 2014 para cá, politicamente, muita coisa aconteceu que impactou que esse crescimento não fosse o crescimento almejado por tantos ali em 2014. Mas, embora não tenha sido esse crescimento tão esperado, a gente celebra cada um desses crescimentos, como celebra hoje a situação da Defensoria Pública da Bahia e dos esforços feitos, mas mais do que isso, a gente celebra a luta a partir de 2014 como eu costumo dizer, de você estar reafirmando uma coisa que é muito cara para todos nós, defensoras e defensores públicos, o respeito a essa simetria constitucional. Então, a gente poderia dizer que até 2014, então, né, assim, com a Emenda Constitucional 80, a gente poderia dizer que o arcabouço jurídico da Defensoria Pública estaria completo e que talvez, então, a gente não tivesse mais tantos desafios legislativos a serem enfrentados. E isso não é verdade, né? Assim, a gente tem um desafio muito grande da previsão, né, da LRF, é um desafio muito grande. Há um desafio muito grande sobre o pensar e construir a presença de defensor e defensor público com assento, né, nos tribunais, ou seja, o 5º Constitucional, que é uma discussão que ganha volume a partir também, né, da ADI 4636, do julgamento da ADI 4636, quando de fato fala que o defensor e a defensora não precisam, né, necessariamente, não precisam estar ligados ao OAB, ou seja, firma aquilo que a gente já diz desde 2004, né, ou seja, que é uma carreira autônoma e a gente não tem que estar vinculado ao OAB, mas veja que a gente está falando de uma ADI julgada ano passado para reafirmar uma coisa que, para a gente, do ponto de vista constitucional, já estava ali assegurada desde 2004, né? Mas é só para comprovar que os desafios são sempre constantes, porque a gente precisa ter a conquista legislativa, sim, e ter o reafirmar e o garantir isso do ponto de vista prático, né? Ou seja, o respeito ao que a gente conquistou legislativamente. E esse respeito a essa conquista vai muito ligado ao trabalho de cada defensora e defensor público na base. Sem o trabalho de cada defensor e defensor público na base, de maneira responsável, sendo ali, de fato, a vitrine do que é a instituição
para o assistido, a nossa instituição não ganha a fortaleza que precisa ter para que a gente possa, de fato, reafirmar e garantir que as conquistas legislativas sejam respeitadas. Então, a responsabilidade de cada defensor e defensor público de ter a consciência de que você é uma parte em um todo nisso é muito importante. É muito importante que cada defensor que tomou posse, né, na semana passada, eu vi a entrada de vocês aí no auditório, eu vi os registros disso, tenha consciência disso. Vocês são uma parte de uma instituição que hoje, na ativa, tem pouco mais de 6.500 defensoras e defensores públicos, uma instituição que está em crescimento, que precisa amadurecer e que é o trabalho de cada um na ponta que vai implicar para que o deputado lá na ponta conheça o trabalho feito, né, assim, por vocês, na base, e que isso vai possibilitar que nas discussões em âmbito nacional a gente possa dar o exemplo positivo do que é a Defensoria Pública e ele saiba porque ele tem o reflexo do que é o trabalho de cada um de vocês nas comarcas. E isso é fundamental. A gente precisa entender que somos todos partes de uma imensa engrenagem para fazer valer isso que diz o artigo 134 da Constituição, que a Defensoria Pública é essa instituição essencial à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime democrático e que cumpre essa missão de garantir orientação jurídica, promoção de direitos humanos e defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais e coletivos, de maneira integral e gratuita das pessoas em situações de vulnerabilidade no país. É um artigo que traz muita coisa, mas não vai ter significado nenhum se cada defensor e defensora não se imbuir da consciência de que ele é a Defensoria Pública. Então, assim, é importante que cada um entre com isso. Por quê? Se a Defensoria Pública já possui todo esse arcabouço constitucional, qual é o nosso desafio? Nosso maior desafio é a nossa expansão, né? Isso aí é um registro da pesquisa publicada, né, do segundo mapa das defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal, o mapa maior do Brasil, claro, e ali o mapa do Nordeste, para a gente ter consciência de onde estamos e, principalmente, de onde não estamos. O que está aí de verde escuro é onde há Defensoria Pública, o que está de verde claro é o que há Defensoria Pública atendendo de maneira itinerante, ou seja, a maneira que se conseguiu trabalhar para que a gente pudesse estar em mais lugares, mas veja o quanto que precisamos crescer ainda. E como que a gente consegue crescer? A gente só vai conseguir crescer com aumento orçamentário, né, que a Defensoria aí da Bahia consiga um percentual melhor, e isso tudo só vai acontecer com a população estando, né, consciente do que é a Defensoria Pública e podendo, então, defender essa instituição junto com os defensores e defensores públicos. Por isso a importância da ouvidoria e por isso a importância do compromisso de cada defensor e defensora pública na Bahia, que vai, né, assim, para alguma comarca do interior, fazer diferença naquele espaço, né? Assim, a gente tem um déficit muito grande, né? O Ministério da Justiça fala, né, assim, da presença de um defensor a cada 15.000 pessoas, né? E nesse cálculo, então, de acordo com pesquisa do IPE, a gente precisaria mais de pelo menos uns 4.700 defensores públicos no Brasil. É muito, um desafio muito grande. E a gente tem consciência muito difícil de ser alcançado, né, no prazo que a gente precisa. E quanto mais se demora, mais necessidade você tem, porque você tem uma população que cresce, você tem uma população que nos últimos 4 anos, por tudo vivido no Brasil, empobreceu ainda mais, então o que a gente tem, de fato, é um aumento, né, de demanda. Esses outros gráficos dizem mais ou menos também, querem mostrar mais ou menos a mesma coisa, né? Então, onde que a Defensoria Pública está, né? Então, o que está aí de laranja, para ter ideia, é quando existe pelo menos um defensor público, então está aí de laranja. No que está aí de amarelinho, se conseguem ver, é quando está atendendo por itinerância, e o que tem de verde é o que está faltando de Defensoria Pública, né? Então, os estados com mais baixa de presença de Defensoria Pública nas comarcas ali, está ali Paraná e Goiás, né, nessa situação. E a gente precisa que isso modifique, né? A gente precisa
Esse é um grande desafio, a expansão da Defensoria Pública, né? Todos esses gráficos vão levar mais ou menos a isso, a previsão de quanto de população um defensor público atende nesse aí, estaria de acordo com o percentual de quem estaria como público-alvo da Defensoria Pública, né? Então, assim, o nosso desafio é grande, né? Então, a gente precisa... Ops, aqui ficou sobreposto. A gente precisa aumentar o número de defensores públicos, mas a gente não precisa apenas aumentar o número de defensores públicos, e então temos um segundo desafio, além do aumentar o número de defensores públicos. E qual é esse desafio? A gente vai entender esse desafio a partir do momento em que a gente compreende em que momento a gente está vivendo, né? Qual é esse papel da Defensoria Pública nessa sociedade de hoje? A gente não está falando da Defensoria Pública há 18 anos atrás, a gente está falando de uma Defensoria Pública 18 anos depois da sua autonomia, a gente está falando de uma Defensoria Pública da Bahia, com agora, né, 400, acho que um pouquinho mais, né, de defensoras e defensores públicos, é completamente diferente da Defensoria Pública de 20 anos atrás, quando eu ingressei na Defensoria Pública, quando Clériston ingressou na Defensoria Pública, quando Firmiano ingressou, havia um desafio naquela época, né, e agora há um novo desafio que vocês vão enfrentar nesse ingresso da Defensoria Pública, né? E a gente tem que estar muito consciente onde que estamos, né? E aí, entender onde que estamos nesse momento, cabe um pouco de uma pequena reflexão sobre a evolução do Estado mesmo, né? E o que é que isso nos impele, né, a pensar. Então, o professor Tércio Sampaio, que faz essa divisão, que eu acho muito interessante, quando ele vai dizer que no século XIX se vivia o Estado liberal, né? Não havia muito espaço para você pensar nos interesses coletivos e nos difusos. O grande objeto ali eram os interesses individuais. E, com isso, o judiciário, né? E aí, enfim, tratava do que ele nomeia, né, de hermenêutica de bloqueio, ou seja, era uma contenção do Estado. Havia necessidade de se bloquear a intromissão do Estado na vida dos indivíduos, ou seja, os respeitos às nossas liberdades, né? No século XX, com o Estado social, o que a gente veio falar, toda a questão da função social do direito, a função social da propriedade, passamos a viver, por parte do judiciário, né, uma hermenêutica de legitimação dessa função social do Estado, da função social do direito. Com isso, o Poder Judiciário passa a figurar como mero aplicador das leis postas, já, ou seja, ele tinha que garantir a função social. A lei estava ali posta, não tinha que trabalhar contra isso, né, ou seja, contra o Estado nisso. Eu tinha que garantir, eu tinha que aplicar a lei e garantir, né, o respeito à função social do Estado, à função social do direito. No Estado pós-social, muda um pouco, e o que a gente passa a ter é esse protagonismo do Poder Judiciário, o que faz exigir do Judiciário, e aí entendam também de nossa carreira, numa evolução disso, dessa reflexão. A gente precisa pensar que as demandas não estão prontas e que a gente precisa buscar respostas a essas demandas que não estão prontas, mas que necessitam do nosso olhar do direito, necessitam, então, do olhar da defensora e do defensor público para que se leve essa demanda. Ou seja, mutatis mutandis, que eu estou querendo dizer. No início, a gente tinha uma atuação individual. A gente tinha ali o que não é menos importante hoje, mas que mudou. Ou seja, a gente tinha aquele atendimento de família, a gente tinha aquele atendimento do preso individual, a gente tinha aquele atendimento ali, né, de uma adoção individual. A gente tinha isso. Hoje, os problemas estão mais complexos, a gente precisa gerar confiança da população na nossa instituição, e essa confiança não vai ser gerada se a gente não tem responsabilidade para com as demandas. Ou seja, eu preciso trabalhar de maneira macro, eu não posso mais ser aquela pessoa que vou só simplesmente estar esperando que a demanda chegue até, né, a porta da Defensoria Pública. Eu preciso ser ativo, né? Eu preciso chegar, me inteirar com o que está vivendo aquela comunidade, né, e compreender qual é o desafio da Defensoria Pública naquele espaço,
que vai ser desafios diferentes de espaços diferentes. O desafio da Defensoria Pública no norte do país não é o mesmo da Defensoria Pública no sul do país. Existem semelhanças? Existem, mas os desafios são outros, porque o território é diferente. Então, a gente precisa compreender que essa Defensoria Pública não pode ser um modelo asséptico. A gente tem, para garantir raiz daquilo que está constitucionalmente, legislativamente assegurado, para garantir que isso existe, a gente precisa da raiz, precisa dar concretude ao que é essa instituição. E a concretude do que é essa instituição vai ser dada com aquele defensor público que a gente brinca assim, no modo de dizer, no chão de fábrica. A gente precisa que esteja lá. A gente precisa que, por exemplo, essa situação que, enfim, muitos têm conhecimento, claro, dos Yanomamis, a gente tem uma defensoria. O que é que a defensoria pode fazer de diferença ali? O que é que a defensoria deixou de fazer e que deveria ter feito? Quando acontece um enchente, uma coisa assim, o que é que a defensoria precisa fazer? A defensoria, será que vai precisar esperar que as pessoas que foram prejudicadas batam na porta da defensoria para isso? Ou a defensoria tem que se organizar para mostrar o seu trabalho, para com isso, então, gerar confiança na população e, com isso, então, gerar que a defensoria vença o desafio do não conhecimento do que é a instituição para passar a exercer esse protagonismo no espaço. Mas um protagonismo que não pode ser dela, quando eu digo assim, da instituição, de maneira dissociada do que a população quer. A voz é a voz da população daquela região, daquele território, e eu, enquanto defensoria pública, enquanto defensor e defensor público, tenho que dar voz a essa demanda da maneira mais confiante possível para aquela pessoa. Então, eu preciso, então, compreender que a defensoria de hoje, mais do que nunca, tem que compreender que não existe a figura da defensoria pública sem se pensar na proteção dos direitos humanos de maneira transversal, Ou seja, pensar, eu não posso dizer só que, enfim, vou dizer, Elaina é do Núcleo de Direitos Humanos e é ela que cuida das questões de direitos humanos. Não, tudo está misturado nessa sociedade complexa. Tudo isso nos impulsiona a desenhar que instituição é essa, que queremos ser. Então, como eu sempre costumo dizer, toda defensora e defensor público é defensor de direitos humanos. Não existe atuação da defensoria dissociada nisso. E, por isso, então, eu tenho que ter em mente disso. Eu vivo numa sociedade complexa, tenho os direitos humanos, eu preciso pensar estrategicamente no meu trabalho da defensoria pública, até porque eu não tenho defensor público suficiente em todas as partes, então eu preciso pensar nessa atuação estratégica da defensoria pública e eu preciso utilizar todos os instrumentos que estão à minha disposição para que eu possa fazer diferença na minha atuação. E com isso, entre vários instrumentos, o direito internacional de direitos humanos, que a gente nem vai ingressar aqui, de aprofundar nisso, mas eu digo que a gente precisa compreender que a gente está numa fase que a gente precisa afirmar que instituição é essa. E a nossa instituição não é um escritório de advocacia. A nossa instituição não pode ser isso nunca, porque não é isso que a Constituição nos determinou a ser. A nossa instituição é a única que constitucionalmente é a única instituição que está lá escrita de promoção de direitos humanos. Isso significa que eu não posso ter um núcleo. Eu preciso ter isso como base do pensar a defensoria, desde a administração pensar a ampliação da defensoria, desde cada defensor, a diferença que ele vai fazer em sua atuação fim, e seja em cada atuação no âmbito legislativo, nas conquistas legislativas que a gente busque. A gente precisa ter muita responsabilidade de que discurso a gente está fazendo para um parlamentar, para uma coisa assim, para que isso não seja visto de maneira errada, e com isso, então, a gente, ao invés de garantir o fortalecimento da instituição, seja objeto assim, de chacota, às vezes, assim, por toda a situação econômica e social, e de se mostrar uma instituição que não está ligada com o que está acontecendo na sociedade. Tudo isso é muito complexo, então os desafios são muito grandes, Então, a gente precisa ter em mente sempre esse questionamento: qual é o papel que a Defensoria Pública tem que atuar nesses novos conflitos, ou seja, qual é o papel da atuação da Defensoria Pública a partir dos atos
enfim, dos ataques democráticos sofridos ali no dia 8 de dezembro, que os prédios das instituições sofreram. Qual o papel que a gente tem que fazer ali? Né? Qual é a nossa missão? Ora, a nossa missão é fazer a defesa das pessoas vulneráveis. Naquele meio, haviam pessoas vulneráveis? Naquele meio, cabia a nossa atuação de alguma maneira? Como fazer isso? Né? Assim, como fazer isso, tentando mostrar a força da instituição e não ser objeto, né, assim, de uso político por uma corrente ou por outra política. Então, tudo isso precisa ser muito refletido com muita maturidade pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública está comprometida, de fato, com essa solução dessas demandas complexas, para além dessas demandas individuais que batem à nossa porta, né? E como é que a gente pode contribuir para isso? Uma primeira coisa que eu peço que olhem, analisando aqui essa charge, é que a gente nunca seja as pessoas que estão aí nessas pequenas caravelas aí, né? Assim, dizendo, estimados senhores das minorias étnicas, né? Ou seja, veja, quantas, né? O que é que essa charge ilustra? Essa charge, pensem em vocês, sozinhos, indo para a comarca de vocês no interior e chegando lá para, né, trabalhar para toda uma comunidade. Não pode ser vocês que vão chegar lá e dizer o que a comunidade precisa. Vocês precisam entender o que a comunidade precisa. Vocês que precisam escutar a comunidade. A gente que precisa escutar o que é que a população precisa. Eu não posso chegar lá e, de maneira a achar que eu é que vou dizer o direito, né? Assim, não é isso. Eu preciso escutar e transformar aquela demanda coletiva, né? Aquele anseio coletivo lá. Por isso que eu sou agente de transformação social. Não sou eu a transformação, eu sou voz dessa transformação. Então, eu vou fazer um trabalho melhor ou pior a partir do momento que eu compreender o que é que essa minoria, que não é nada de minoria, precisa naquele espaço, que vai ser diferente de um lugar para outro lugar. Eu preciso compreender que, conhecendo esse espaço, eu vou conseguir dar voz àqueles conflitos que não tinham aparecido ainda, porque a Defensoria não estava presente, que é o que Boaventura chama de sociologia das ausências, né? Então, as pessoas não conhecem os seus direitos. É nosso papel, enquanto defensor e defensor público, praticar isso, entender o que está na comunidade e fazer com que as pessoas compreendam, né? Então, o que diz a sociologia das ausências, né? Fazer uma investigação para demonstrar que o que não existe é, na verdade, ativamente produzido como não existente. Ou seja, aquilo que não apareceu de conflito, muitas vezes, é feito assim, porque é feito para que as pessoas não percebam que tinham aquele direito, né? Então, a gente precisa transformar esse impossível, ou seja, aquilo que não foi visto, é impossível, e com isso transformar aquela ausência e presença, ou seja, aqueles invisíveis que estão, né, em todas as nossas cidades, né, e que não que as pessoas sequer sabem quem existe, que não falam, que não tratam como pessoas. A gente precisa compreender e dar voz a essas pessoas. É essa a nossa função, é esse o diferencial da Defensoria Pública. Se a gente não toma para si, para cada um de nós, essa responsabilidade, a gente facilmente pode ser, né? E aí um desafio muito grande e uma coisa muito concreta é ser substituído por máquinas. A tecnologia está aí para isso, para transformar demandas, né, de maneira mais objetiva, fácil às vezes, né, assim, um robô resolvendo as coisas, mas sem trazer o lado humano. Então, a nossa diferença enquanto instituição é dar esse lado humano, é escutar, é estar, né? É estar ali presente. Isso é um desafio muito grande hoje em dia com a questão de tudo que aconteceu com a virada tecnológica. A gente precisa acolher a tecnologia como uma maneira de ampliar a nossa possibilidade de acesso, mas nunca de substituir a figura humana, né, do defensor na comarca pela presença, né, de uma máquina, né? Assim, a gente precisa estar para que as pessoas compreendam que elas têm direitos, né? Que elas precisam serem ouvidas, né? E precisam se tornar presenças nessa sociedade, né? Assim, por que a gente precisa fazer tudo isso, né? Como eu mencionei antes, porque a gente é a única instituição
que tem na Constituição essa obrigação, né? Assim, a gente é a única instituição, está aqui, vou sempre em caixa alta essa parte de direitos humanos, essa atuação, para a gente comparar aqui com o que é o Ministério Público constitucionalmente falado. Né? Instituição essencial, função jurisdicional, defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. É isso que é a função do Ministério Público. A nossa função é outra. Expressão do regime democrático, orientação jurídica, promoção de direitos humanos. Né? Então, veja, isso faz parte do nosso papel, isso é nossa obrigação. A gente precisa assumir essa obrigação. Por quê? Porque se a gente não cria esses espaços para que essas pessoas possam falar e serem ouvidas, se a gente não cria espaços para, né, assim, para atuar nesses grupos vulneráveis, a gente vai perder a nossa força. Né? Assim, a gente tem que fazer e tem que ter esse compromisso com essa reinvenção do acesso à justiça, com essa justiça que não é a justiça posta dos tribunais, mas é a justiça construída a partir dos anseios. As respostas, e é por isso que a gente diz na sociedade complexa, as respostas não estão prontas, elas precisam ser construídas, mas você não precisa construir sozinho, não é essa, e não está querendo aqui assustar todo mundo no que vai para o interior. A gente precisa saber que a gente tem uma instituição, né, que nos respalda, ou seja, vocês têm a Defensoria Pública na Bahia preocupada com isso, né, comprometida com essa expansão desse acesso à justiça de maneira descolonial, comprometida com esse olhar, tem milhares, né, não milhares, né, mas centenas de defensoras e defensores públicos aí, que já pisaram por esse caminho e que, em conjunto, pode fazer com que esse caminho seja mais fortalecido. Então, o que a gente precisa é entender que eu sou parte desse todo. Eu sou todo numa parte, mas eu sou parte desse todo. E eu preciso, então, participar de tudo isso para eu compreender esses espaços e o que eu tenho que fazer. Ou seja, eu preciso entender que eu não posso ser um simples democrata do direito, né, e simplesmente pensar, quando alguém diz a coisa, né, que o direito posto vai resolver, e o direito posto não faz justiça, né? Então, eu preciso ir além disso, eu preciso entender que é uma luta, o meu trabalho é uma luta pela dignidade das pessoas que eu estou agindo, eu preciso ter em mente que é meu papel reinventar esse acesso à justiça, porque a minha função enquanto instituição é promover esse acesso à justiça, e eu tenho, então, que reinventar todas as formas de acesso à justiça, né? E eu tenho que fazer essa defensoria pública de modo descolonizador, ou seja, não sou eu que digo, eu, o colonizador, que chego e digo o que é que aquela comunidade precisa. Eu preciso viver, compreender, ter a humildade de compreender o que é que aquela comunidade está precisando ali naquele momento. Né? Então, esse é o nosso grande desafio, e como é que a gente vai conseguir fazer isso? Né? Assim, a gente precisa promover essa autonomia das pessoas que a gente atende. Né? Eu preciso entender que o meu papel é trabalhar pela humanização, pela desjudicialização. Eu preciso entender que essa cidadania da qual eu estou trabalhando hoje, ela tem que estar comprometida com essa autonomia da pessoa, ou seja, de que a pessoa compreenda cada vez mais aquilo que Hannah Arendt sempre fala, né? Falou do direito a ter direitos, ou seja, que os sujeitos compreendam o seu papel, que eles sejam reconhecidos, né? E isso parte primeiro do nosso primeiro atendimento, né? De como que eu vou me portar para essa pessoa nesse primeiro atendimento. Qual é o meu desafio enquanto defensor e defensor público de me despir da roupa bonita do terno, né? E, claro, eu estou usando aqui a roupa bonita aqui só como uma construção visual da questão, mas desde o linguajar que eu vou utilizar até a maneira que eu vou me portar naquela comunidade vai fazer com que eu seja mais ou menos aceito ali e mais ou menos eu possa gerar confiança, né, da comunidade, de quem está sendo atendida na minha instituição. Né? E, afinal de contas, o que a gente vive na sociedade hoje é uma crise de confiança. Né? A gente, pesquisa acho que é de 2018, da Fundação Getúlio Vargas, apontou, né, que uma pesquisa programada, acho, pela magistratura, eu acho, mas que veio como a Defensoria Pública a instituição mais confiável do sistema de justiça. Mas isso é por quê? Né? Assim, por causa do trabalho
que cada defensor e defensor público está fazendo isso. Então, a gente não pode se afastar disso. Se a gente se afasta disso, esse é um grande risco e um grande problema, né, para a gente pensar no nosso fortalecimento institucional, né? E por que tudo isso, toda essa conversa? Porque o direito é insuficiente, o direito nunca vai dar conta dos problemas da sociedade, então isso vai exigir de nós, né, de cada um de nós, mais saberes, né, e mais saberes que, volto a dizer, que não vão ser conquistados por cada um de nós de maneira isolada, como uma ilha, né? Assim, a gente tem essa consciência de que não é só no Poder Judiciário que as respostas vão vir, né? Não é uma regulamentação processual que vai solucionar o conflito ali nas terras dos Yanomamis, por exemplo, né? Não é simplesmente uma decisão judicial que vai suprir a condição do que aconteceu no acidente de Mariana, em Minas Gerais, né? Não é apenas uma decisão judicial que vai solucionar isso, né? Assim, o impacto social é muito maior da presença, então, de alguém que olhe todas as questões, ou seja, que o defensor público esteja presente e olhar ali todas as questões de maneira, inclusive, né, da atuação nossa extrajudicial. Então, a defensoria precisa ter consciência de que é preciso estar com o pé no chão, é preciso estar como eu falei antes, né, o chão de fábrica ali, é preciso eu fazer o meu atendimento individualizado, mas é preciso eu pensar coletivamente e é preciso eu pensar na minha atuação extrajudicial. Às vezes a gente pode alguém dizer, mas é um retrocesso, né? Ou seja, pode parecer um retrocesso a gente querer dizer, né, debatemos tanto a presença, né, da exigibilidade, né, dos direitos sociais previstos para que a gente possa judicializar, para que a gente possa ter, né, nossa competência de atuação coletiva, nossa competência de propor ação civil pública e de tudo isso, mas não é isso a questão. Isso tem que ser mais um instrumento. A gente tem que aprender as alternativas, e isso é o pensar o moderno direito, né? Assim, pensar essas alternativas, qual é a diferença que eu possa fazer, de fato, na vida ali na sociedade. E uma das maiores alternativas necessárias, eu acho que essa charge ilustra muito, né? Que é aqui o cidadão dizendo, né, tem uma denúncia para fazer o promotor e o juiz na comarca, e a pessoa diz, volta outro dia, o promotor e o juiz moram na capital e só vem daqui a um mês. Ou seja, não é essa a resposta que a gente tem que dar para quem vai buscar a atuação da Defensoria Pública. O defensor e a defensora precisam estar no território, porque precisam ser reconhecidos como tal. Senão, todo o desafio vivido, né, para evolução constitucional da Defensoria Pública se perde. E quando a gente pensa hoje no desafio maior de um governo que se propõe a resgatar políticas sociais, isso vai nos exigir, enquanto defensor e defensor público, se temos a pretensão de que a nossa instituição alcance outros marcos necessários para o nosso desenvolvimento, a gente precisa mostrar que nós somos essa instituição que faz diferença no território, nós somos essa instituição que precisa ser fortalecida, porque ela faz parte da engrenagem daquilo que o governo quer, do acabar com a pobreza, da erradicação da pobreza, que nós somos parte dessa engrenagem, desse sistema. Para isso, a gente precisa, de fato, ser. Não adianta ser um discurso vazio nas discussões políticas em torno disso, né? Assim, eu preciso ter exemplos disso, eu preciso mostrar a essencialidade do nosso trabalho, né? Eu preciso mostrar que, numa situação dessa, que a Defensoria está presente. Eu preciso mostrar que há defensoria ali presente. Eu preciso mostrar que talvez um número maior de defensoras e defensores públicos naquele espaço, um número de melhor condição de estrutura, de servidores, de tudo, faria com que situações como essa deixassem de existir, né, no país. Então, eu preciso ter consciência disso. Eu preciso assumir, enquanto Defensoria Pública, a minha responsabilidade de promoção dessas demandas trazidas pela sociedade, para além das soluções que a Corte vai trazer, para além daquilo que a gente estudou no concurso, com modelo de peça e tudo mais. Eu preciso me reunir com os atores do movimento como um todo, os atores que vão promover esse acesso.
Se eu não fizer isso, ou seja, se eu não assumir a minha responsabilidade enquanto instituição, eu vou continuar sendo uma instituição linda no texto constitucional, né? Linda corporativamente falando, mas irrelevante do ponto de vista social, porque as pessoas não vão conhecer o que é Defensoria Pública. Se eu assumo a minha responsabilidade, claro que tem consequências, a gente sabe, a depender de vieses políticos do governo, eu posso estar gerando, e do próprio Poder Judiciário, eu posso estar gerando mais tensão e mais conflito. Mas eu vou estar fazendo aquilo que eu estou constitucionalmente no âmago do que é a nossa função, cumprindo. Né? Assim, então, eu espero, de fato, que cada defensor e defensor público que vai, não sei a partir de quando, mas está ali na atividade fim na Bahia, né, em alguma comarca aí, compreenda que a gente só vai conseguir fortalecer a Defensoria Pública mais, a gente só vai conseguir vencer todos os desafios de expansão da instituição se cada um, né, de vocês assumirem essa responsabilidade para com a instituição, para com os colegas, que ninguém queira ser o Marte, né, da situação e ninguém queira achar que sozinho vai resolver todos os problemas, para não correr o risco também daquele velho fogo amigo, né, numa situação que a gente já passou por dificuldades assim também há alguns anos, né? Algum colega, enfim, sozinho querendo resolver a situação de um Estado, né, e com isso, pelo contrário, acabar atrapalhando, e essa é a palavra mesmo, atrapalhando uma programação de desenvolvimento daquele Estado. Então, que cada um entre com a responsabilidade muito grande, que cada um entre, se ainda não conhece, possa afirmar isso com toda a convicção, a Defensoria Pública da Bahia é uma das defensorias públicas que mais cresce e que mais está consolidada nisso que eu estou falando até então, ou seja, nesse diálogo com o movimento, nessa presença nos territórios. Então, que vocês cheguem para somar isso e para fazer com que a Defensoria Pública seja cada vez mais presente. E só para terminar, eu queria deixar esse pequeno poeminha do Manuel de Barros, que eu acho que ele deveria, né, identificar muito o que é cada defensor e defensor público, né? Ou seja, reconhecer que somos homens, né, e mulheres incompletos, então, enquanto instituição. Palavras que dizem que eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso aceitar. Eu não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra o pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta um lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai. Eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. É isso, gente. Desculpe me emocionar no final com esse poema, porque foi uma colega que passou para mim uma vez no Acre, em 2015. E foi muito lindo o momento disso, que quando ela me passou, e sempre que eu leio esse final, ela me diz muito isso, porque ela sempre fala isso. Você parece uma borboletinha, ela dizia assim. Então, parece que eu estou escutando ela falar toda vez que eu leio essa parte assim. Mas eu queria que cada um pensasse muito nisso. A gente precisa estar renovado todos os dias e renovado com o ingresso de novas defensoras e defensores públicos, renovado com o olhar que a gente precisa ter para a nossa instituição, e que a gente simplesmente não siga fazendo aquilo que todo mundo faz, só abrir portas, só comprar pão às 6 da tarde, que a gente faça diferente, né, Clériston? É isso. Perfeito, Ivana. A sua emoção ela também acaba nos comovendo, porque a gente faz uma análise de todo esse caminho percorrido e o quanto ainda tem para percorrermos, né? E que bom que a gente tem gente como você do nosso lado para essas demandas e essa responsabilidade no seguir, né? Eu peguei essa última fala sua da responsabilidade da atuação individual que pode gerar um efeito cascata muito ruim
né, para toda a defensoria. Talvez a gente imagine que o meu trabalho aqui no interior da Bahia, sozinho, não vai ter uma repercussão negativa ou positiva para a Defensoria Pública do Brasil, né? Então, quando você que está à frente da associação chama a atenção da gente para que esse trabalho seja de forma coordenada, estratégica, conversado, dialogado com a administração, com o próprio colega, coordenação, isso é importante, porque a a célula que deu origem ao julgamento do STF para as assistências judiciárias gratuitas municipais, ela veio de uma ação individual de um colega que estava em São Paulo, né, que hoje não está em São Paulo, para em outra defensoria pública do país. E que não atendeu e não entendeu esse trabalho que é de todos, e achou que aquela representação ao Ministério Público Federal talvez não desse nada, e deu para nós de forma ruim, mais uma vez, como se nós tivéssemos que, que é difícil falar assim, mas assim, é importante que a gente tenha essa consciência, e ouvir isso de você que está na ponta é essencial para a gente que está aqui na base, né? Esse seu olhar, reconhecer a sua atuação como ela é importante para nos alertar, para nos seguir de farol mesmo. Então, eu queria mais uma vez agradecer, quero saber se algum de vocês Luma quer fazer uma pergunta. Luma é defensora pública que é hora aqui na Bahia, mas é potiguar, é isso? Isso. Vamos lá, Luma. Boa tarde, doutora Rivana. Antes de fazer minha pergunta, quero agradecer, admiro muito a sua história, antes da presidência, quando estava como vice, e também quando estava no Interamericano. Minha pergunta, eu já estava pensando nessa pergunta antes de saber sobre o que seria a sua palestra, mas aí tem tudo a ver sobre o que eu gostaria de saber. Assim, na sua palestra, eu foquei, os pontos principais das palavras foi sobre a hermenêutica reflexiva, atuação estratégica e a desjudicialização. E minha pergunta é justamente sobre as ações coletivas, voltando mais para a parte prática. Como a senhora falou no início da palestra, falando da lei complementar a 132, disse que foi o que veio solidificar o direito coletivo para a defensoria, né? Embora a gente saiba que antes já tinha. Mas tem uma diferença prática muito grande de 2002 agora para 2022. Naquela época, 2002 não, 2009. Naquela época, em 2009, o Ministério Público, por exemplo, estava muito mais forte na ação coletiva. E não só na parte da legislação, até mesmo o reconhecimento da sociedade em relação ao Ministério Público. Sempre a sociedade procurava o Ministério Público quando vinha fazer qualquer tipo de ação coletiva. E hoje em dia a gente percebe que com o crescimento da Defensoria Pública, o reconhecimento da população em relação à Defensoria Pública, até aquele charge que foi colocado agora no final, né, da gente estar dentro das comunidades, então vem muito a própria comunidade nos procurando para fazer essa ação coletiva, mas também o próprio defensor ou defensora indo atrás da comunidade preocupada com essa ação coletiva. Mas a minha pergunta é justamente da questão mais estrutural. Eu não falo em relação a defensores públicos, sim, mas em relação a servidores. Por exemplo, ainda mais na capital, no interior. Na capital tem núcleos especializados de coletivos, difusos, humanos. Em algumas capitais tem esse núcleo especializado, mas na maioria dos interiores não tem especialização, e não tem especialização tanto do defensor, da defensora, quando está atuando ali, ele pega mais uma vara cível, que aí engloba essa atuação coletiva, como também não temos servidores especializados com esse conhecimento multidisciplinar naquela demanda coletiva que vai atuar, o que pode prejudicar um pouco a nossa atuação. Então, eu fico preocupada de como atuar nessas ações coletivas de uma forma de não prejudicar, e aí pensando, como foi dito agora no final, de uma única atitude de um defensor, uma defensora ou de um grupo de defensores vir prejudicar a nível regional ou nacional, mesmo sem ter nenhum tipo de maldade, mas, por exemplo, nesse caso de coletivas, por ausência de conhecimento técnico, que é necessário em muitas dessas ações. Então, como atuar nessa colidência de não ter esse corpo estrutural, ter essa força de vontade, muito de querer, tanto força de vontade por pensamentos pessoais, mas também por saber institucionalmente que é uma obrigação nossa essa atuação extrajudicial. Então, quando se vê nesse impasse, né, como atuar aqui, se a gente não tem esse conhecimento técnico específico, não tem servidores,
mas o que a gente pode fazer para também não deixar essa comunidade, sociedade da qual a gente está inserida, de mãos atadas. Luma, eu acho... Primeiro, tudo bom, né? Que bom você passou pelo Amapá, tem uma experiência diferente, né, do norte do país, eu tenho certeza que isso engrandece muito também. Mas o que eu diria é o seguinte, ninguém é sozinho, né? Eu acho que a primeira ponto a se dizer é isso, a gente precisa trabalhar enquanto instituição de maneira mais estratégica. E ser estratégico, às vezes, é eu estando na comunidade, reconhecendo aquilo ali como uma coisa importante e dialogar, né? Qual é o problema de eu dialogar com quem está, então, né, na capital, nos núcleos, para pensar coletivamente como fazer? É o que você falou, quem está sozinho no interior, está sozinho muitas vezes no interior, né? Assim, eu fiquei no interior do Acre 4 anos, não tinha ninguém, nem estagiário, porque não tinha ninguém na comarca. Era eu e uma funcionária da prefeitura para abrir a defensoria todos os dias. Evidente que você sozinho, fazendo clínica geral, não vai conseguir, né? Estar sozinho à frente de demandas tão grandes, né? Assim, não adianta. Mas eu posso apresentar isso, né, assim, para os meus coordenadores, que com certeza vão ter, para que a gente possa pensar junto nisso, né? O você trazer, penso eu, um problema que você identificou na sua cidade, na sua comarca, nesse seu interior, que vai fazer com que também, às vezes, ali a administração, os núcleos, né, que existem, voltem a olhar para a importância daquela comunidade também. Porque se não tiver lá você para dar voz àquilo, nem a instituição, às vezes, vai saber que aquilo está acontecendo lá, né? Assim, porque não vai estar lá. Então, é sua responsabilidade, penso eu, ser fonte desse diálogo com outros, debater com esses outros a melhor forma de fazer. O cuidado que a gente diz, né, que o Clériston mencionou, do agir sozinho, é porque é sempre muito mais forte a gente trabalhar coletivamente. No âmbito, só para dar um exemplo, que foge um pouquinho disso, mas você vai entender um pouquinho isso também que eu estava querendo dizer. No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, existe uma atuação que a gente diz que são as audiências de caráter geral da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, não é judicialização de casos, mas, ao meu ponto de vista, é muito mais eficaz, é trabalhar politicamente o sistema. A Defensoria sozinha não consegue realizar uma audiência de caráter geral. Ela não consegue fazer isso. E o sistema mostra já, se você acompanhar qualquer audiência de caráter geral, que pede alguém, é uma coletividade que consegue. Acho que tem alguém com Tereza, está com o microfone ligado. Aí silenciou o meu também. Então, é um conjunto de entidades que juntas pedem a audiência para a corte, para demonstrar que aquela questão ali é uma questão importante, né, para aquele país, para aquela cidade, enfim, para o que seja. Então, usando isso como exemplo, ou seja, você verificou que aquilo ali tá acontecendo na sua comunidade. Será que não está acontecendo em outras cidades da Bahia também? Será que não se pode pensar, né, de maneira mais forte, com outras cidades junto ali, que você consiga, então, pensar nessa atuação estratégica mais aprofundada? E aí, quando a gente pensa na atuação estratégica, voltando, do não ser só a judicialização, de pensar, será que eu vou promover audiências públicas ali, naquele lugar? Sozinho eu não vou conseguir, né? Assim, mas com um apoio, talvez eu vá conseguir audiências públicas ali. Será que eu vou conseguir chamar a atenção do ponto de vista de comunicação para aquele problema? Porque tudo isso é atuação estratégica que é anterior até do que qualquer judicialização e que vai dar mais argumento para que, caso vá ter que judicializar mesmo, você ter aquilo ali mais preparado. Porque essa atuação estratégica vai por todos os pontos. Para a discussão, sim, do caso, tentativa, né, ali de conciliação da questão, levará para a imprensa, né, e aí, a depender do que seja, de como seja, envolver a academia, né, assim, numa discussão. Isso estou pensando assim, numa demanda muito grande, né, assim, do que vai fazer. Então, acho que a grande questão, Luma, é a gente pensar que eu sou parte desse todo, então, eu sendo parte desse todo, eu sempre vou ter gente para buscar me consultar.
né? Assim, ninguém vai inventar a roda sozinha. A gente pode inventar e vamos inventar muitas rodas juntas, né? Assim, como já tem sido inventado aí por tantos colegas com tantas soluções curiosas, né, e interessantes em tantos casos, né? E aí não vai ser diferente. A sua criatividade, eu tenho certeza que vai contribuir muito para a Defensoria da Bahia crescer ainda mais. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Fala seu nome. Olá, Rivana. Sou o Jean. Oi, Jean, eu sou LV de costas, eu acho, né? Você está na primeira fila? Agora eu vi. Então melhor eu me virar aqui. Pois é. A minha dúvida é a seguinte: o estudo dos direitos humanos, né, que tem sido uma cobrança peculiar de provas de defensoria, talvez Ministério Público Federal, mas essencialmente na Defensoria Pública, que a gente é cobrado de uma forma mais aprofundada, teoria geral dos direitos humanos, parte mais específica, como os direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade, jurisprudência internacional de direitos humanos. Só que o que a gente vê na prática, a gente vê que muitas medidas cautelares da Comissão de Direitos Humanos, as medidas provisórias da Corte, não são levadas a sérias pelo governo, né, pelo governo federal, pela nação. As próprias condenações têm sido cumpridas assim, de forma muito incipiente, às vezes só a condenação pecuniária que vem sendo observada. E a minha pergunta é essa: como a nossa compreensão dos direitos humanos, o nosso conhecimento acumulado de direitos humanos, como a gente pode utilizar na vida prática do defensor, da defensora, para que a gente possa usar isso como uma arma de transformação social. Queria saber qual que é a sua perspectiva sobre isso. É Gabriel, não é isso? Jean. Desculpa, Jean. Jean, o que eu estava, né? Claro que a gente não falou do sistema como todo, se houver outra oportunidade, a gente fala, né, com mais detalhe disso. Mas a gente tem que pensar o sistema como dois polos, a gente pensar ele politicamente e ele do ponto de vista judicial. Eu digo para você que é frustrante o judicial, ou seja, assim, é frustrante isso que você está dizendo, né? Assim, o tempo já é uma violação em si, né? Assim, o tempo que você vai apresentar um caso e levar é uma violação em si. Tanto que eu sempre falo isso quando vou dar curso sobre acesso ao sistema internacional. Acho que a gente precisa deixar de pensar na judicialização e pensar nesses outros mecanismos. E que outros mecanismos são esses? É usar a Comissão Interamericana. Então, você fazer uso político do sistema. Mais do que levar um novo caso, Jean, é você se apropriar ali, né, do que já foi decidido tanta coisa, né, assim, e tentar levar, então, aí fazer a sua educação em direitos humanos para o magistrado, né, assim, faz menção na peça, faz aquilo ali, não precisa levar um caso novo, não é essa a questão, ou seja, você, enquanto defensor, pode ser responsável por essa mudança de entendimento do judiciário brasileiro para isso, levando ali poucas coisas, e do ponto de vista de sua atuação estratégica, olhar a Comissão Interamericana com o melhor olhar, né? Assim, para as relatorias, eu levantar aquele problema que está acontecendo na minha cidade, pensar, será que não é interessante levar ali como uma preocupação para a relatoria tal? Ela vai levar, no máximo que vai acontecer, no mínimo que vai acontecer, é aqueles comunicados de imprensa que acontecem, né? A comissão ou relatoria de direitos sociais e econômicos manifesta preocupação, né? Não tem aquela coisa, manifesta preocupação com situação tal. Essas pequenas coisinhas são coisas políticas para depois eu utilizar isso na minha peça interna, né? Ou seja, eu utilizar essa atuação estratégica, utilizando essas ferramentas internacionais para qualificar meu trabalho interno, né, no país. Aí você vai dizer, mas será que nunca vou levar um caso para o sistema? Vai, mas eu lhe digo que vão ser os mínimos, né? A primeira vez que um defensor público brasileiro vai fazer uma audiência perante a Corte Interamericana com um caso levado pela Defensoria Pública vai ser agora em fevereiro. Sugiro, inclusive, que quem quiser assista, que é o caso ligado às Mães de Maio, de 2006, em São Paulo.
né? Assim, foi um caso que foi levado pela Defensoria, e não só pela Defensoria, aí eu volto a dizer, ou seja, o trabalho coletivo de organismos internacionais, né? Organismos, ONGs, né? Ali juntos, levar esse caso, e a audiência vai ser agora, né? Ou seja, quantos anos depois vai haver essa audiência? Mas vai ser a primeira vez que a Corte vai receber um defensor público brasileiro, enquanto defensor público brasileiro, ou seja, não como defensor interamericano, né? Ou seja, eu já fiz audiência, outros defensores interamericanos não fizeram, mas a gente estava ali na função de defensor interamericano, né? Assim, na função de defensor público do Brasil perante a Corte Interamericana. A primeira atuação que aconteceu foi uma atuação do Rio de Janeiro na audiência pública da medida do complexo de Curado e todos os outros que ficaram, né, o super caso, né, Plácido de Sá Carvalho e todos eles, que foi uma audiência pública, que quem falou foi a defensora Lívia Cáceres, do Rio de Janeiro, né, e agora vai ser uma audiência de caso, né, ou seja, de fato, a audiência, são 2 dias de audiência, eu não sei agora se é 7 e 8, ou é 8 e 9, né, e quem vai estar na audiência é o Núcleo de Direitos Humanos de São Paulo, né, que vai estar Antônio Maffezoli, vai estar na audiência também, como defensor, o Davi, e eu acho que a Fernanda Balera, não tenho certeza se a Fernanda vai estar, mas são 3 defensores de São Paulo que vão estar indo para essa audiência. Mas, veja, é um caso isolado, é isso que você falou. A gente se fiar, me prometer que a justiça vai ser feita, né, a partir de um caso levado lá, é absolutamente frustrante. É absolutamente frustrante. Eu digo para você, nenhum caso meu do Interamericano se cumpriu a sentença até agora, né? Assim, eu tenho sentença dada de 2017, né? Assim, e é o que você falou, no máximo um cumprimento pecuniário, no máximo, porque alguns nem o cumprimento pecuniário faz, né? Isso. Mas aconselho fortemente mesmo, e quando eu digo fortemente, é real, que a gente passasse a utilizar, enquanto Defensoria Pública, dessa audiência de caráter geral, que é muito pragmática na maneira de fazer, né? Assim, só que não vai ser vazia, então não vai adiantar o Jean sozinho fazendo isso, né? Assim, a gente tem muitos casos levados para discussão na audiência de caráter geral que vieram de Defensoria Pública, aquela época da ocupação das escolas, falando que eu estou aqui no Paraná, isso aconteceu, aquelas ocupações, lembra? Escola sem partido e tudo isso, essa discussão foi levada pela Defensoria do Paraná. Mas uma primeira tentativa de realizar, esqueci o nome, quem era a defensora pública do Núcleo de Direitos Humanos na época, ela não conseguiu levar, ela estava sozinha, ou seja, a Defensoria sozinha. Quando ela compreendeu que o sistema pensava sobre outra ótica, que é essa ótica de você juntar forças, e aí então vai com a ONG tal, junta e mostra aquela importância, e fica mais forte. Aconteceu também, mesmo pedido assim de audiência de caráter geral para discutir a questão de menores infratores, né? Assim, ou seja, da criança ali, a situação de infração penal, e se uniu mais de uma defensoria, a Defensoria do Rio com a Defensoria do Pará, eu acho que tem um pedido assim, ou seja, você compreendendo isso, que a Defensoria é um todo. Se a gente conseguisse analisar que o que acontece na Bahia, de uma violação à audiência de custódia ali, também acontece lá no Amapá, também acontece aqui no Paraná, né? Também acontece no Distrito Federal, e que a gente conseguisse juntar essas forças para levar um pedido da Defensoria Pública do Brasil para isso, compreenda que é muito mais forte, né? Assim, do que Rivana levar, do que Clériston levar, do que Jean levar, do que Luma levar sozinho, né? Assim, é a gente realmente pensar qual é a função do sistema, no sentido dessa resposta estruturante, né? Porque é isso, não é para pensar, o individual é muito o europeu, né? O sistema europeu, não é essa a resposta do sistema interamericano, e não deveria ser essa a resposta da Defensoria, né? Assim, a gente tinha que pensar das duas maneiras, tem o individual e tem o coletivo, e o coletivo é coletivo, o coletivo não precisa Luma se preocupar sozinha, o coletivo precisa Luma olhar, né, ali a questão e dividir com Jean, dividir com Clériston, dividir com Fabiana, dividir com Tereza, dividir com Michele, dividir com Mileno, dividir com todo mundo e para pensar junto o que poderia ser feito nisso, né? Perfeito, obrigado, Rivana.
Ivana, obrigado mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade. Vou deixar você agora para a segunda etapa da tarde, que é agora a posse dos novos colegas aí do Paraná. Obrigado mais uma vez por disponibilizar seus conhecimentos, suas experiências conosco, acho que é fundamental. O que a gente está falando aqui, quando fala de ação coletiva, é o que você está fazendo aqui com a gente, compartilhando conosco seus conhecimentos, suas impressões e de uma forma coletiva a gente buscar soluções, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer, viu? Obrigado e parabéns pela internet, porque foi fantástico, né? Então, Foi mesmo, viu? A internet do hotel aqui, eu preciso deixar um registro, né? Foi boa. Porque a gente tem sofrido momentos difíceis com a internet, né, nessas transmissões, assim, mas foi tudo perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte. Leve o nosso abraço aí para os colegas do Paraná. Viu? Eu agradeço, Clériston, mais uma vez. E convido os colegas, né, que estão aí, se ainda não tiveram, preciso fazer propaganda da associação, Clériston, também, né, dialogarem aí com a ADEPE Bahia. A gente precisa que as defensoras e defensores públicos estejam unidos, né, assim, unidos nessa defesa, né, quem faz muita defesa do crescimento da defensoria no âmbito nacional são as associações, né, e a ANADEPE é uma confederação de associações, né, então, assim, que os colegas que estejam aí tomando posse se envolvam no trabalho associativo também, né, e com isso também a gente alcance fortalecimento da Defensoria Pública, que é o intuito comum, né? Mas parabéns, Clériston, mais uma vez pela condução da escola, e eu espero da próxima vez poder estar aí presente, né, com vocês. Um beijo a todas e todos. Beijo, querida. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.